Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba. Vou ensinar mais uma aula muito legal, pelo menos eu achei muito bacana essa bolsa. Essa bolsa que eu criei aqui para vocês, ó. Já vi muitos modelos parecidos, mas eu quis criar a minha versão. Olha que bonitinha que ficou. Olha a alça. Vou ficar em pé para vocês verem. Vocês verem que legal. Aqui eu coloquei a bolsa de dentro de tecido, mas você pode fazer de sintético também. Pode fazer tipo praia, tipo hippie, né? Eu gosto muito do tom marrom. Aqui eu usei um Montana. Não é um Montana assim, nossa, que qualidade, que na época que eu não tava encontrando Montana para comprar, eu comprei uma loja diferente e o forro dele não é muito bom, olha. Tá dando para ver a casca dele aqui dentro? Então, eu tô aproveitando ele para fazer aula. Tá vendo? Ele também foi mais barato. Mas olha que bolsa linda, gente. Ficou maravilhosa, sem costura. O que tem costura é só a bolsinha de dentro, que nós vamos fazer no final da aula. Mas ela é sem costura. Então, a gente vai trabalhar com rebites e botão, tá? Olha aqui o fechamento. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela fecha só com esse botão, para a bolsinha daqui não sair. Mas nessa bolsa tem zíper. Nessa tem zíper, fechamento, forradinha. Nós vamos fazer elas juntas também, tá bom? Então, o fechamento é muito tranquilo, ela é muito fácil e tem um acabamento lindo, super rústica. E eu tô assim, gamada nela. Eu falei com vocês que eu ia gravar essa aula, por isso que eu tô aqui agora, tá? Então, vamos apresentar os materiais para vocês. Bem, em primeiro lugar, nós vamos precisar de tiras, né? De corte seco de preferência, tá? Ou um sintético que o verso não seja feio, que tenha um verso bonitinho, que ela não vai ser forrada. O que nós vamos usar? Nós vamos usar 6 tiras de 4 por 65, ó. 4 por 65, são 6 tiras de 4 por 65. Uma tira de 4 por 70, nessa tira de 4 por 70, ó, eu arredondei a ponta aqui com cone de linha e já coloquei botão de pressão. Coloquei do lado de cá e do lado de cá, de modo que na hora de eu botar, ele vai botar assim, ó, um por cima do outro, tá bom? Então, eu já adiantei esse passo para a aula não ficar muito chata. Então, nesse que é 4 de 75, nós vamos fazer isso. Colocar botão de pressão. Pode ser o botão que você tiver, pode ser imã, tá? Duas das tiras, ou melhor, outra tira que a gente vai precisar tem 90 centímetros, 4 por 90, tá? Então, nessa tira, nós vamos fazer esses cortes aqui, ó, que é onde passa o cruzamento da bolsa para ela não precisar de costura. Assim, ó. Tá vendo? Ó, o cruzamento na parte da frente, aqui atrás a terminação é em rebite, ou você pode costurar, mas eu preferi rebitar, eu achei que ficou mais bonita. E a parte da frente fica só montada, fica muito, muito legal. Eu gostei demais. Então, uma parte de 90 eu vou mostrar pra vocês direitinho como que a gente vai dividir isso, como que a gente vai fazer todos esses cortes, mas primeiro eu vou mostrar agora o material do forro. Então, para a bolsa em si é isso, são 6 tiras de 4 por 65, uma de 4 por 70, uma de 90 por 4, tá bom? A gente vai precisar de um botão de pressão e de alguns rebites, né? São 2, 4, 6, 8, 10 rebites. Eu vou usar o número 5, mas você pode usar o tamanho que você tiver aí. Para fazer o forro, agora eu não vou fazer ela colorida, agora eu vou fazer essa daqui de juta, essa juta chique, essa juta fechadinha. Então, esse forro dessa agora eu vou fazer de juta, para ela ficar um pouco mais retrô. Eu acho que vai ficar ainda mais legal, mais hippie. Eu acho que vai ficar ótima. Então, eu vou usar a juta como principal e vou usar aqui um Factor que tá aqui em casa parado, um Factor dourado, que tem uma cor de mostarda, eu não gosto muito, ele tá aqui parado, eu vou usar ele como forro. Por que que eu tô usando esses dois? Porque eu acho que ela vai ficar mais estruturada. No outro forro eu fiz de cetim, mas coloquei o forro, tá vendo? Nessa bolsinha aqui é cetim, ó.
Eu agora tô apaixonando com cetim, só tô usando cetim, eu criei uma estampa bem legal. Então, eu coloquei cetim no principal e o forro é nylon 600, tá? Então, essa daqui foi cetim por fora e nylon 600 por dentro para ela ficar mais armadinha, não ficar aquele saco caído lá dentro. E nessa daqui também eu vou usar 2 sintéticos para ela ficar mais armadinha, a bolsinha de dentro. Mas você pode usar o tecido que você quiser, só você estruturar com entretela, alguma coisa assim, para ela não ficar um saco mole caído dentro da bolsa quando ela estiver vazia, tá bom? A gente vai usar, então, a medida de 35 por 68 do principal e do forro. Não tem estrutura, porque já são estruturados o suficiente. 35 por 68. Mas a lista de material vai estar para vocês aí na descrição do vídeo. Aqui um zíper, já que aqui tem 35, eu vou usar um zíper de 40, que eu gosto de um zíper sobrando. Vou usar um cursor qualquer, eu não escolhi esse cursor porque tem que ser esse. Eu escolhi prata porque a minha ferragem é prata, meus rebites são prata, por isso que é prata. Mas pode ser um cursor qualquer. Como o meu zíper é número 5, o meu cursor é número 5 também, tá bom? Então, essa parte aqui nós vamos deixar por último e vamos fazer primeiro a bolsa, a parte principal da bolsa, tá? Vou mostrar para vocês que das 6 tiras que a gente vai usar, de 65 centímetros, 3 delas é para fazer o corpo, ó, 65 centímetros, 3 delas é para fazer essas tiras aqui, ó, que estão horizontais, tá vendo? São 3, tá? Ela vai até lá atrás, então é só uma tira que vai vir até aqui atrás. 65, 3 vezes, tá dando pra ver? A outra tira dela, de 65, vai ser a alça, porque eu não coloco a alça de uma vez, porque não daria pra eu fazer o fundo, esse fundo aqui, ó, todo, passando aqui por baixo, voltando, e ainda fazer a alça sem eu fazer um remendo no sintético. Então, a minha alça é colocada separada. E assim eu posso decidir que tipo de alça eu vou colocar. Posso colocar uma alça regulável. Nesse caso, eu vou colocar uma alça de 65 centímetros, que eu vou rebitar aqui depois, tá vendo? Então, uma dessas tiras de 65 é para alça, tá? E as outras 3 é para aquela levantadinha que eu mostrei, que tem o encaixe na horizontal. Então, fica 4 aqui separada. Das outras tiras de 65, que eram 6, sobraram 2. Essas 2 vão ser as horizontais, que a gente vai fazer a montagem da bolsa. Eu já tive aqui o atrevimento de cortar essas, ó. Já cortei para adiantar, porque se eu cortasse tudo aqui na aula, ia demorar demais. Mas eu deixei uma delas para cortar com vocês. Eu vou mostrar como que faz, tá bom? Então, quando você for marcar, ó, essa também já tá cortada, ó. 4 centímetros de rasgo para poder passar. Então, quando você for cortar, você tem que juntar as 3 tiras juntas. Tanto as 2 de 65, quanto a tira de 70. Eu vou tentar subir vocês para vocês olharem de cima. Acho que assim a visualização melhorou. Essa tira de 70, ela é maior por causa do abotoador, tá vendo? Mas na hora da gente medir aqui, a gente tem que medir deixando ela sobrar exatamente os 2,5 de cada lado. Então, a gente faz assim e faz um risco, tá vendo esse primeiro risco? Com 1 centímetro sobrando nessas de 65 e 3,5 sobrando nessa, tá? Você faz um risco assim, conta 4 centímetros, faz outro risco. Aí, aqui você vai contar 6 centímetros, outro risco. Mais 4 centímetros, outro risco. Esses de 4 são onde vai passar o encaixe, é onde a gente vai rasgar. Por isso que além de eu fazer esse risco, eu fiz esse risco. Eu usei sabonete para fazer isso. E assim por diante. Então, vai ser 1 centímetro sobrando e nesse 3,5, aqui 4 centímetros, nessa que não rasga 6, nessa que rasga 4, nessa que não rasga 6 centímetros, nessa que rasga 4 de novo, aqui a gente já tem as 3 partes da frente. Aí, essa daqui que divide
que é a última pro meio, pro fundo, é só 5 centímetros aqui. Essas tem 6 e essa tem 5. Não sei se você vai lembrar disso, eu acho que eu vou ter que fazer um esquema e deixar esse esquema para vocês como download aí, para vocês lembrarem como que faz a divisão delas, tá? Porque aqui, ó, sobra 1 centímetro nessas duas, mas sobra 3,5 nessa maior do botão. Aí você faz um risco de 4, um de 6, um de 4, um de 6, um de 4 e um de 5. Depois que você já cortou 3 vezes de 4, esse aqui é 5, tá? Que é o que vai ficar no fundo. Depois você continua. Essa daqui de 4, que vai ser o fundo da bolsa. Essa daqui de 4. Depois 5 de novo, porque esse foi 5, aqui tem que ser 5 para poder ficar nivelado o tamanho. 4, 6, 4, 6 e 4. Deu para entender isso? Então, ó, aqui sobrou 1 centímetro, fiz um de 4. 6, 4, 6, 4. Nesse aqui que é o fundo, 5. Nesse daqui, 4, 5, 4. Depois, de novo, 6, 4, 6 e 4, tá? Sobrou 1 centímetro de cada lado. Esse 1 centímetro que sobra é essa beiradinha aqui, ó. Essa beiradinha que fica de segurança aqui. Porque se eu não fizesse isso, ia rasgar até lá em cima e não ia ter jeito de encaixar a bolsa, tá? Agora, na de 70, a única diferença é que aqui no início sobra 3,5 de cada lado. 3,5, porque tinha que sobrar 1, não tinha? Então, nós vamos sobrar 3,5 para depois começar a fazer. Isso é bem tranquilo. Se vocês acharem dificuldade, me falem que eu vou fazer um esqueminha e deixar aí para vocês baixarem esse esqueminha. Então, nessas 3 tiras, você tem que fazer sempre assim, ó, riscar junto. Porque se você não riscar junto, o risco de depois sair torta a sua bolsa é grande. Então, você pode até fazer o risco já também assim, antes de cortar, você já faz todos os desenhos e depois você separa as tiras, tá bom? Aí, depois disso pronto, nesses que ficou de 4, você vai fazer um risco de 1 centímetro daqui pra cá, 1 centímetro daqui pra cá e vai fazer o rasgo. Ah, Simone, como que você fez o rasgo? Ó, em todos eles eu fiz 1 centímetro pra dentro, deixando 2 centímetros aqui no meio e fiz o rasgo. Esse sabonete eu limpo depois, porque eu usei sabonete, você pode usar também giz, né? Esse eu limpo depois com paninho molhado. Simone, como você fez o rasgo? Eu deixei esse maior aqui pra gente poder rasgar juntos. Você pode rasgar com tesoura, que é dobrando assim no meio e rasgando. Eu não gosto porque eu acho que fica um pouco torto, não sai retinho. Você pode comprar um vazador bem bacana para você poder fazer isso, um vazador que vai deixar uma aberturinha maior. Ou você pode usar estilete, põe a régua, passa estilete. Eu morro de medo de usar estilete, então eu vou usar uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero mostrar o corte do de 90 centímetros. O de 90 centímetros é o que passa lateral, fundo e lateral da bolsa. Então, a gente também faz uns rasgos, mas não é nela toda. Olha aqui, os rasgos é só até aqui, ó, de um lado. Aí fica esse fundo todo sem rasgar e do outro. Só 3 também. Como que vai ser isso? Então, neste caso aqui, você vai contar 28 centímetros daqui pra dentro. 28 deu esse risco aqui. Aí, você faz 4, pula 6, 4, pula 6 e 4. Vai sobrar essa beiradinha que é onde a gente vai prender a alça depois, tá? De novo, do lado de cá, 28 centímetros daqui pra cá. Esse primeiro risco foi em 28 daqui pra cá. 4, 6, 4, 6, 4. Essa beiradinha é onde a gente vai prender a alça. Deu pra entender? E mais uma vez, eu fiz os rasgos na mesma largura que eu tinha feito os outros. Isso é bem tranquilo, né? É gostoso de fazer. Você pode fazer isso com uma tábua no colo assistindo novela. Muito, muito gostoso de fazer. Mas para não cortar tudo isso, eu deixei somente um para cortar aqui com vocês. Eu vou colocar meu balancinho aqui em cima, porque eu não quero bater martelo na minha mesa. Ó, vou colocar meu balancinho aqui, para eu poder bater martelo em cima. Mas o balancinho tá escuro para vocês verem, né?
Vou pôr um pedaço sintético aqui, porque é sintético, se ele furar, eu não tenho problema, que eu não gosto muito dele. Mas aí você usa uma tábua que não tem problema, tipo tábua de cortar bife, alguma coisa assim, tá? O que que eu vou fazer? Onde tá esses riscos aqui, ó, eu vou furar. Eu vou usar um negócio que chama formão. É uma ferramenta do meu sogro. Esse formão é para madeira. Ele tem a ponta afinada aqui, ó. E ele vai me ajudar, só que ele só tem 2 centímetros. E eu precisava de um de 4 centímetros. Mas como eu não consegui, eu peguei emprestado com meu sogro esse de 2. E eu vou bater o martelo uma vez assim e depois do lado, para formar 4, entendeu? Aqui, ó. Eu vou colocar o formão em ciminha da metade e bato o martelo. Depois eu coloco o formão do outro lado e bato o martelo. Faço isso e isso. Se ele tivesse 4 centímetros, eu ia bater uma vez só de cada lado, ia ser bem mais rápido. Mas como eu não tenho, meu sogro me emprestou esse. Então é assim, ó. Eu vou bater aqui. E eu tenho que fazer bem retinho para bater o outro lado. Ó, agora abriu, tá? E assim eu vou abrindo todos eles. Você pode abrir no estilete se você preferir, você pode abrir no formão, como você preferir. Agora do outro lado. Ó. E assim por diante, eu vou fazendo isso tudo até fazer em todos esses que eu risquei, tá bom? Esse serviço é gostoso, você pode deixar ele pro seu marido fazer se você preferir. Se você não quiser fazer força. Mas é um serviço delicioso. Eu adoro mexer com ferramentas. Agora eu vou adiantar o vídeo um pouquinho, tá? Enquanto eu faço isso. Tudo aberto. Esse foi o jeito mais rápido que eu achei, mas você pode fazer esses rasgos como você quiser. Eu acredito que a maioria de vocês vai usar estilete mesmo, né? Agora é a hora da montagem da bolsa. Então, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que essas partes aqui, que são 65 e são cortadas, vão ficar assim, ó, nessa posição, tá? Então, você pode ir pegando uma tira dessa, de 65, e passando. Uma coisa importante, você escolher passar nessa posição aqui, ó, deixando a parte do meio à mostra, você tem que fazer isso em todas. Deixa eu mostrar. Eu passo aqui. E passo aqui. Ó, a parte do meio ficou à mostra. Se você fizer isso, tem que fazer isso em todas. Você não pode colocar um assim e o próximo você colocar o contrário, tampando a parte do meio. Então, você tem que definir como você prefere que fique o design. Eu prefiro que fique a parte do meio à mostra. Aqui, ó, olha a diferença. Agora, a parte do meio que ficou tampada, tá vendo? Então, você define isso. Eu tô definindo assim, ó. Então, eu começo a colocar pelo lado direito do material, passo pelas costas do material e saio do lado direito do material, tá? Tá vendo? É assim que você tem que fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer é achar o meio dessa parte aqui, ó. Então, eu dobro, venho aqui, encontro o meio, vou passar aqui um sabonete para você ver esse meio. E vou riscar aqui, ó. Isso aqui é para eu saber que essa tira onde tem um botão tem que ficar exatamente aqui. Esse é o meu meio, tá? Então, primeiro eu coloco esse, depois eu vou colocar este daqui. Eu coloco que tem um botão, tá? Então, da mesma maneira, passando por trás na parte do meio. Aí, esse que tem o botão, eu já posso puxar ele pra cá.
Eu sei, ó, isso aqui é no avesso que eu fiz o risco. Eu sei que é aqui que ele tem que ficar. Esse é o meio da frente da bolsa. Então, já trago ele pra cá e já posso trazer esse aqui pra perto dele. Depois a gente define a distância. Mas eu acredito que nós vamos usar uma distância de 5 centímetros de um pro outro. E agora você coloca o outro do lado de cá. E assim fica a primeira montagem, tá? Agora a gente continua fazendo a mesma coisa, mais 3 vezes. Aqui eu tô trabalhando o lado avesso para eu poder ver os riscos, mas você pode trabalhar do lado direito se você preferir. Ó, puxei de modo que o risco que eu fiz na tira fique no meio da tira que tem o botão, tá? Aqui tem um risco, aqui tem outro, para mostrar que esse é o centro da bolsa. Eu vou definir aqui uma distância de 5 centímetros de um para o outro. Aí eu já vou ajeitando, deixando aqui esse no meio sempre, porque eu já marquei onde é o centro, então nele eu não mexo. Eu vou ajeitar esses da lateral deles. Vou arredar pro lado até ele ficar a 5 centímetros de distância do irmãozinho dele lá. Aqui já ficou, do lado de cá. Falta um pouquinho. Ok. Ok. Ok, isso também você pode acertar depois de pronto, porque como essa bolsa não vai ter costura, a gente consegue mexer nisso depois. Agora a gente tem que passar essa tira aqui de baixo. Então, na nossa tira, esse aqui é o do meio, ó. Nós vamos passar essa tira aqui. Vamos achar o meio dela também, para não ficar torto. Aqui é o meio dela. E mesmo ela estando cortada aqui, ó, ignore isso. Vamos passar ela aqui dentro. Essa aqui, como é a tira do botão, eu vou colocar o centro bem no meiozinho aqui. Ó, para não ficar errado, já coloquei meu risco de centro bem no meiozinho dela. Agora, mais uma vez, eu tenho que medir 5 centímetros. De um para o outro aqui. Para ficar alinhado com os de cima. Ó, olha que bonito que tá ficando. Os quadradinhos. Aqui tem 6 por 5, 6 por 5 e aqui 5 por 5, tá? É assim para ficar o fundo mais bonitinho. Agora, a gente vai
prestar muita atenção, porque agora é a hora da gente começar a levantar a nossa caixinha. Então, a gente vai pegar esse primeiro aqui, ó. Tá vendo a tira de 90? O primeiro perto dela, e você vai passar aqui. Dentro desse primeiro corte. Nós vamos começar a levantar a nossa bolsa. Ó. Tá vendo? Eu passei. Agora eu passo dentro dessa tira. Eu vou começar a trançar para a bolsa levantar, porque até então ela tava só deitada. Agora ela já tá levantando, tá vendo? E essa aqui, que é a do botão, eu vou terminar nela. Eu tenho que terminar nela de modo que fique no meio. Vou mostrar pra vocês. Passando um pouquinho, eu vou terminar nela, olha aqui, ó. Eu entrei, eu vou terminar nela aqui, ó, meio que no meio, tá vendo? Por quê? Porque eu vou organizar aqui a distância aqui, ó, na lateral, para ele terminar aqui, porque essa medida tá certinha, e aqui eu vou colocar um rebite. Então, eu já venho também com a outra lateral, ó, esse é o de 90. Eu pego esse que tá do lado, passo no de 90, esse outro lado, passo no vizinho dele. E vou terminar nesse do centro que tem o botão. Tá dando pra você ver? Aí aqui eu só entro e termino aqui atrás. Aí aqui eu já posso ajustar a distância. O importante é que essas duas pontas se encontrem aqui dentro. Essa vai ser a parte de trás. Deixa eu mostrar para o seu lado avesso como que ficou. Aqui, ó, tem uma ponta e aqui tem outra. Uma sobressai a outra. Nessa medida, ele sobressai. Isso é importante. E agora, nós vamos rebitar pelo lado direito. Eu coloco 2 rebites aqui. Você pode colocar um só. Mas eu vou colocar 2 rebites, porque 4 centímetros eu acho que vai ficar mais bonito. Rebita de uma vez, porque se você passar todas as tiras, depois você não vai conseguir enfiar o balancinho aqui dentro para fazer esse primeiro. Então, você passou a primeira tira, ó, fez o formato da bolsa, você já rebita a primeira parte, tá? Aqui tá meu balancinho, eu vou usar o furador número 4, porque eu vou usar o rebite número 5. Você pode usar o tamanho do rebite que você quiser. Você vem aqui, tenha certeza que os dois estão sobressaindo, que você tem que furar os dois lados da tira. Você vem e faz um furo. E faz outro furo. A distância que você quiser. Ó. Tá? E eu vou colocar os rebites aqui. Ó, e agora eu vou apertar com a matriz de rebite. Tá vendo que a posição já não é muito favorável? Então, se você deixar para rebitar tudo depois de passar todas as tiras, você não vai conseguir alcançar o primeiro lance. Então, tem que ser assim, ó. Olha como é que tá ficando. Fez o primeiro lance de trança, você já rebita, tá? Olha a frente. Agora, nós vamos usar o segundo lance, ou seja, essa segunda tira de baixo para cima. A gente vai passar ela por aqui. Nós vamos seguir o mesmo procedimento, tá?
e terminar aqui. Esse último já passei errado. Presta muita atenção que é essa parte do meio que tem que ficar de fora, tá? Do lado direito. Essa parte do meio aqui da tira principal é que tem que ficar de fora. Pra na hora que eu chegar nessa daqui, ó, ele acabar aqui da parte de dentro. Ó, se eu passar ao contrário, ele vai terminar aqui na frente e o remendo vai ficar do lado de fora. A gente não quer que o remendo fique do lado de fora, tá? Ó, já passei um lado, agora eu vou passar o outro. Tá vendo que a nossa bolsinha tá tomando forma de bolsa? É uma bolsa muito fácil, você pode colocar até suas crianças para fazerem esse remendo enquanto você faz a parte de dentro. Colocar a mente das crianças aí para trabalhar. E termino nessa tira aqui de trás. Que eu já acerto aqui as laterais. Acerto a distância, mas isso aqui eu posso acertar até depois, tá? O importante é que aqui no meio um sobressaia o outro. Para eu poder furar no balancinho. Então, eu vou furar aqui também, ó, aqui atrás, ó, um sobressaiu o outro, ó. E eu vou furar, na hora que eu furar, eu tenho que furar as 3 partes, tá? Isso é muito importante. Então, eu vou colocar agora o balancinho desse. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com essa última parte e volto com vocês com a finalização. Pronto, ó, colocado o último. Vocês viram que é a mesma coisa? A mesma coisa que eu fiz aqui nesse primeiro, foi passar a tira até aqui no meio e depois passar a tira até aqui no meio. Eu fiz no segundo, rebitei. E depois eu fiz no terceiro e rebitei. Você tem que rebitar um de cada vez. Você não ia conseguir colocar o balancinho aqui dentro, sabe? Você poderia furar algo que não era para furar. Então, você faz por etapas, começando de baixo para cima, tá? Aqui embaixo não precisa rebitar, porque ele fica encaixadinho e é inteiriço. Então, são só essas 3 partes mesmo que precisa rebitar. Aí, depois disso, você acerta, assim, colocando a distância certa entre um e outro, ó, para os buracos ficarem certinhos. Tá vendo? Ó, como a gente já colocou esse botão aqui, que é o fechamento da bolsa, eu já tinha colocado antes, você também pode colocar antes. A bolsa vai fechar assim, olha só que legal. E dentro, claro, vai ter a bolsa que a gente ainda vai fazer. E essas 2 laterais maiorzinhas é pra gente prender a alça, que nós vamos prender agora, rebitando também. Então, é outra tira de 4 por 65, que a gente vai colocar assim, ó. Sobreposta, tá vendo? Só que eu encosto ela aqui. Você pode colocar por dentro ou por fora. Eu, para essa parte não ficar depois dobrando para fora, eu coloco assim, nessa posição, ó. Ele por cima dessa tirinha. Então, eu vou clipar um lado, para você ver como que vai ficar. E na hora de colocar isso, ó, cuidado para a sua alça não torcer. Nesse momento, você escolhe se você vai querer colocar uma alça regulável. Se for querer colocar uma alça regulável, não esqueça de colocar quadros aqui na lateral, para poder a alça ficar regulável, né? Mas como eu coloquei um tamanho de 65 centímetros, esse tamanho é ideal para esse tipo de bolsa, não vai precisar, eu não vou colocar, tá? Regulagem, porque eu quero a bolsa mais simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou furar. Já coloquei até aqui um clipe segurando para eu furar na posição certinha e não ficar torto. Vou furar mais embaixo. Acho que o furador não tá muito bem calibrado, não.
ou foi o clipe que atrapalhou. Agora o outro lado também eu vou furar, deixa eu só subir esse clipe um pouquinho aqui para ele não atrapalhar. E agora eu vou colocar os meus rebites. Ó, depois que eu coloquei o rebite, eu já posso tirar o clipe, que não vai ter mais erro dele sair do lugar. Vou encaixar a cabeça aqui do rebite. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou trocar a matriz para matriz de rebite. Você pode também pregar o rebite com matrizes assim próprias para martelo, que aí você não precisa de balancinho, tá? Tô gostando muito de usar o furador com martelo. Facilita muito, não ter que ficar calibrando. Agora eu só vou apertar esses rebites das alças e já mostro pra vocês. Prontinho, alças colocadas, tá vendo? Na lateral de 90 centímetros é onde eu coloco a alça. Aí o rebite combina com a parte de trás, tá vendo? Essa parte que tá os rebites é a parte de trás. Essa é a parte da frente, onde não tem ferragem nenhuma. Tá dando pra ver? A alça. Agora nós vamos fazer a parte de dentro, porque uma bolsa dessa precisa de uma bolsa aqui dentro. O legal é que você pode fazer várias combinações diferentes. Você faz para o cliente várias cores, que cada vez que ele for usar uma roupa diferente, ele pode usar a parte interior. Você pode vender um combo, ou você pode vender só o refil depois, que é só a parte de dentro, né? Porque a parte de fora vai durar anos e anos. A de dentro que pode sujar, rasgar, a cliente pode ir trocando e você vende para ela só o refil, que seria a parte interna, que eu vou ensinar como fazer agora. Então, eu já mostrei para vocês o material, que é 68 por 35 no principal e no forro, um zíper de 40 centímetros e um cursor. É isso que nós vamos usar para fazer essa peça. Primeiramente, sanduíche. É muito simples, eu escolhi a necessaire mais simples que existe, mas tem um negócio muito legal na caixinha de leite que eu quero mostrar pra vocês, que não é sempre que eu uso, eu acho que pra vocês eu nunca ensinei, e eu vou fazer ela hoje com vocês. Mas fora isso, é uma necessaire normal, tá? Bem bonitinha, acabadinha, que vai ficar ali dentro. Então aqui, ó, o sanduíche principal de frente pro zíper, zíper de costas para o forro, mas a parte do forro principal voltada para o zíper. Então, nós vamos fazer esse sanduíchezinho, todo mundo já conhece. Aqui agora eu já arrebato essa costura. Rebato prendendo tanto o forro quanto o principal aqui, tá? Pode aumentar o ponto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu puxo aqui, ó, este lado. E puxo também o forro. E vamos fazer a mesma coisa. Tá vendo? Agora ele fica dobrado assim, ó. É como se fosse uma necessaire normal. Vai ter até caixinha de leite.
Só que a caixinha de leite eu vou fazer uma coisa diferente nela. Eu não sei se vocês já viram. Eu faço, mas eu acho que eu nunca ensinei. Então, como é uma necessaire muito simples, eu resolvi ensinar nela. Para eu rebater essa costura aqui mais fácil desse lado, eu vou abrir o zíper. Aí eu desviro com mais facilidade e rebato essa costura aqui com mais facilidade também. Já que esse zíper não tem acabamento. Eu acho mais fácil abrir. Agora, eu coloco o cursor. Tanto faz o lado que você vai colocar o cursor, porque a necessaire, ela é igual dos dois lados. Então, na hora de colocar dentro da bolsa, você coloca fechando para a esquerda, tá? No momento agora, não é importante. Porque os dois lados são iguais, a não ser que você coloque uma etiqueta na bolsa. Se você colocar a sua etiqueta aqui nessa parte, aí vai ser importante sim, você saber que tem que ser da esquerda para a direita. Ó, eu passo uma vez para fechar, tiro o cursor do outro lado e vou passar de novo já para o cursor ficar aqui dentro, tá? Eu passei uma vez só para fechar o zíper todo até lá no final. Agora eu passo de novo. Não tem necessidade de ser 2 cursores nessa peça, eu vou deixar ele aqui no meio. Mas para que não abrir enquanto isso, eu vou fazer uma costurinha aqui nesse zíper, para ele não abrir enquanto eu estiver manuseando a necessaire. Posso até cortar o excesso dele já. Vou costurar também o outro lado. Agora eu vou desvirar ela. Quando eu desvirar ela, eu vou ter 2 partes. Acho que a câmera tá muito perto, né? Tinha que estar um pouquinho mais longe. Mas aqui, ó, vou ter 2 partes. Aqui tá o forro, aqui tá o principal. Nós vamos fazer uma costura direta, vindo do forro, o principal. De um lado, você pode fazer a costura direta. Então, tá vendo que tá aberto aqui, ó. Aqui tá o forro e aqui tá o principal. Vou fazer uma costura direta aqui. Aqui do lado deu uma pequena diferença, então eu vou entrar um pouco mais com a costura aqui no forro. Pra garantir que prendeu tudo. Passo pelo zíper com cuidado. Agora eu costuro o principal. Começando e terminando com retrocesso. Vocês viram que nós demos uma costura direta, pegando tanto o principal quanto o forro na lateral, né? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A diferença é que desse lado nós vamos deixar uma abertura no forro para desvirar. Então, aqui embaixo, você costura ele dobradinho assim no meio, um pé de máquina, retrocesso no início, até certo ponto, tipo uns 8 centímetros. E para. Agora, você volta a costurar mais aqui no fim, ó. Deixa uma abertura ampla, para você não ter problema depois. Mais no fim do forro, tá? Você continua no forro.
passa em cima do zíper e vem costurar o principal. Olha o que eu fiz. Aqui no forro, ó, eu costurei o início, deixei uma abertura bem ampla e costurei o final do forro. Essa abertura eu fecho depois, que a gente vai precisar desvirar essa peça. Mas agora, no momento, nós vamos fazer uma caixinha de leite. Então, o que que a gente faz? A gente abre aqui, ó, a lateral. Tá vendo? A gente abre assim a lateral. Põe um clipezinho aqui. Faz isso com os dois lados do forro. Abre a lateral, deixando centralizada essa costura aqui, ó. Tá vendo que tá centralizada? Põe um clipezinho assim, ó. Agora, você vai fazer a mesma coisa com o forro. Você vai abrir a lateral, deixando aqui também no meio. A diferença é que no forro, no principal, nós vamos marcar 3 centímetros daqui pra cima. Então, depois que você dobrar, você vai pegar a régua, a fita métrica, alguma coisa, e vai contar 3 centímetros e vai fazer um risco do lado onde não tá a costura. Ó, a costura tá desse lado, você faz o risco desse lado, tá? E isso que você fez, você vai juntar com essa parte do fundo aqui, ó. Assim mesmo, ó, costura com costura. Então, você vai pegar a costura da parte principal, a costura do fundo e juntar costura com costura e clipar tudo. Olha só, Simone, não vai ficar embolado? Agora vai, mas depois vai ficar ótimo, tá? Depois, quando você desvirar, vai ficar perfeito. Então, você abre tudo aqui e você vai costurar isso. Minha máquina não costura isso tudo, costura. É só você ir costurando devagar, levantando o pé calcador, onde tiver mais grosso. Coloque pontos pequenos, ó, vou diminuir meu ponto para 3, para ficar bem fechadinho. Retrocesso. Na hora que eu estiver passando aqui onde tá as costuras, eu levanto um pouco meu pé calcador com a joelheira, pra nada agarrar. E pronto. Caixinha de leite feita. Deste lado, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já coloquei o clipe, falta agora eu arrumar a parte do principal. Então, eu vou abrir, deixar aqui centralizado. E vou marcar 3 centímetros daqui pra cima. Assim como eu fiz aquela hora. 3 centímetros da ponta pra cima. Vou riscar retinho. E vou juntar costura com a costura daqui. Tá vendo? Essa costura com essa. Tá vendo que o principal tá de um lado, o forro tá do outro. Fica meio emboladinho assim, mas dá certo. Costura com costura. Pra que você tá fazendo isso? Pro meu forro não ficar solto dentro da peça depois. Então, o forro fica sentadinho lá dentro, porque ele fica agarrado na caixinha de leite do principal, entendeu? Fica muito bom o acabamento das nécessaires, das bolsas, que tem isso. Você pode tirar esse excesso se você quiser, você pode deixar ele aqui como segurança também. Agora eu vou achar aqui o lado onde tá a minha abertura, que eu deixei a abertura, e vou desvirar.
Quando eu desvirar essa bolsa, ela vai ficar do lado avesso primeiro, por isso que tem que ser uma abertura ampla, tá? Porque nesse caso aqui, a bolsa tá usando 2 sintético principal, então ela tá bem estruturada. Faz uma abertura ampla para passar tudo. Ó. Nem é difícil, que eu tô usando facto, o facto é bem macio, né? E a juta também, a juta parece um tecido. Ó, eu desviro. Olha a caixinha de leite aqui, ó, que ficou no forro. A caixinha de leite do forro. Que bonitinha. Tem caixinha de leite dos 2 lados. Mas a minha bolsa ficou do avesso, então agora eu abro o zíper. Pelo cursor que eu deixei aqui fechadinho, ó. Eu abro o zíper e desviro a bolsa. Deixa eu ver aqui se a caixinha de leite tá certinha. Tá certinha, então antes de desvirar, eu já vou fechar essa abertura que eu deixei aqui. Tá vendo essa abertura? Eu já vou fechar ela. O que que eu faço? Como eu costurei até um pedaço aqui, eu já tenho uma continuidade de onde seria a costura aqui da lateral. Então, eu dobro pra dentro, pontinha com pontinha. Ó, tô dobrando. Vou colocar um clipe. Mas você sempre confere primeiro se a bolsa deu certo, antes de você fechar aqui, senão depois você tem que abrir de novo, tá? Já tô colocando um clipezinho. E vou fazer uma costura bem na beiradinha. Uma costurinha bem na beiradinha aqui. Vou aumentar um pouco o ponto, porque esse ponto vai ficar um pouco aparente, que eu tô usando linha marrom, pra vocês verem. Mas nesse caso aqui, você pode fazer com uma linha na mesma cor do forro, pra ficar mais discreto. E garanta que você não está costurando o principal, tá? Puxa o principal aqui pra dentro, pra você não costurar ele nesse momento. Aqui agora a costura tem que ser só no forro. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Mas vai ficar essa costura feia? Não é feia, só se usar a linha da mesma cor. Toda bolsa que tem o forro embutido tem uma costura assim. Deixa eu ajeitar essa máquina pra gente desvirar essa bolsa juntos e vocês verem o resultado. Ó, então aqui a parte interna, ó, com as caixinhas de leite, tá vendo? Aqui ficou a costura de finalização para fechar a lateral da bolsa, já que o fundo eu deixei completinho, não tem costura no fundo. Então ficou inteiriço, por isso que é 68. Como o zíper aqui já tá aberto, eu já vou desvirar. Porque eu quero que a juta seja o meu principal, tá? Eu coloquei esse facto como forro só porque eu não gosto dele e tá ali parado. E eu falei assim, vou usar ele que ele é forte. Olha a caixinha de leite. E ficou perfeita, ficou presa junto com o forro. Então esse forro não vai ficar aquela coisa bamba solta dentro da bolsa, sabe? Isso é muito legal. Nessa bolsinha, nessa necessaire aqui, você pode colocar bolsinhos aqui dentro se você quiser. Eu tô ensinando muitos bolsinhos, direto, toda aula eu coloco bolsinho interno. Então hoje eu não coloquei bolsinho interno, quis fazer uma necessaire mais prática, mas você coloca bolsinhos internos aqui para celular, para moeda, o que você quiser, tá? Olha lá, ó, o fundo fica preso. Então esse forro não fica aquela coisa solta, que o cliente vai pegar as coisas, o forro sai, entendeu? Fica um forro preso. Eu não sei se vocês já conheciam essa técnica. Eu uso ela bastante, mas eu não lembro de ter ensinado aqui. Então, aqui, ó, o zíper fecha de fora a fora e ela ficou bem armadinha. Então, de costura mesmo nessa aula de hoje era isso, gente. Olha como é que ficou legal, não ficou? Agora a gente vai colocar dentro da nossa bolsa. Então, você vai pegar a bolsa, vai abrir, botão novo fica difícil de abrir, né? Aí você vai olhar. Ele tem que fechar para a esquerda, então você vai colocar ele assim, ó. Fechando para a esquerda. É mais fácil colocar ela lá dentro com o zíper aberto, que aí você vai enfiar a mão dentro dela. E vai enfiando ela lá dentro.
Aí o cliente pode trocar essa parte interna. Eu acho isso muito, muito bacana. O cliente poder trocar essa parte interna, sabe? Ela vai ajeitando e aqui também, essa parte também vai ajeitando. Aí você fecha o zíper. Ela cheia fica mais bonitinho, né? E fecha o botão aqui, ó. Olha que bonito que ficou na juta. Ah, eu gostei muito. Colorido fica lindo, gente. Se vocês colocar aqui um tecido grosso colorido, vai ficar muito, muito, muito lindo. Mas assim também, ó, tá bem linda. Você acaba de arrumar assim, pra bolsinha ficar toda dentro aqui, tá? Essa necessaire ficar toda ali dentro. Tá muito armada. E olha que graça, gente, que amor. Vamos levantar pra ver? Tirar a cadeira do caminho. Então, ficou assim. A parte da frente, ó, o botão aqui abotoando. A parte de trás. Lembrando que aqui você ainda pode ajustar, ó, que aqui deu uma entortada. Antes de entregar pro cliente, você ajusta bem todas as tirinhas dela. Nós vamos fazer mais bolsas assim, ó, de montagem assim com rebite. Eu tenho umas ideias bem legais pra gente. Vamos ver a outra agora. A colorida. Olha a colorida. E olha a de juta. Como essa daqui foi feito o forro no tecido, ela tá um pouco mais molenga, tá vendo? Essa daqui eu fiz no sintético, ela ficou mais armadinha, ficou mais bonitinha. Mas molinha assim também fica bem bonitinho, olha. Fica bem hippie, bem legal. E esse é o lado de trás, né? Olha que bacana que tá a nossa bolsa. Aqui, esse botão tá com abertura maior, que eu tinha feito ela com... Em vez de usar 70, eu usei 75, mas eu achei que ficou muito grande, por isso que eu baixei a medida para 70, tá? Porque, olha, o botão assim ficou muito melhor, mais fechadinho. E aí, o que acharam dessa aula? Eu achei incrível, eu gostei demais, eu quero saber a sua opinião. Fala pra mim se você usaria, fala pra mim se seus clientes é o tipo de cliente que usaria. Eu até vesti um vestido mais hippie hoje pra combinar com o estilo dessa bolsa, mas eu iria com essa bolsa pra qualquer lugar, pro shopping, pro centro, pro bar. Vou sair com ela pra qualquer lugar. E o legal é que você pode ter uma e mudar só o refil, né? Só a necessaire de dentro. Ai, gente, tô apaixonada. Espero que vocês também gostem. Até a próxima vez. Beijo!